Abra comigo a sua Bíblia em Neemias, por favor, no livro de Neemias. E vamos orar. Conseguiu abrir? É lá depois de Esdras, depois de Crônicas, fica antes dos Salmos, antes de Jó. Achou? Para você se situar. Se você é novo e não sabe manusear a sua Bíblia, Salmos, numa Bíblia normal, comum, né, que não tem estudo e tal, ela fica no meio. Fica mais ou menos no meio de qualquer Bíblia. Aí você volta um pouquinho, você vai achar Neemias lá. Eu posso te garantir que Neemias está lá. Está na Bíblia. De repente você nunca ouviu falar. Está entre Gênesis e Apocalipse, né? Neemias 1. Vamos orar? Senhor, te bendizemos, Senhor, mais uma vez, porque nunca é muito, Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por quem o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E em nome de Jesus, coloque a mão na sua mente, querido, e outra no seu coração. E diga assim comigo, em nome de Jesus, nessa manhã, eu submeto a minha mente, os meus pensamentos e os meus sentimentos, toda a minha alma, ao Senhor e ao Espírito Santo. E também o meu espírito e o meu corpo. E eu declaro que toda fortaleza e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na minha vida e nesse lugar, caia por terra. E nessa manhã, eu decido agora me submeter a Cristo, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, em Hebreus 4:12, é viva e eficaz e penetrante, penetra até o... Ela é como uma espada, né, de 2 gumes, que ela corta dos 2 lados, né? Ela é penetrante, ela é apta para dividir, para separar alma, espírito, pensamentos e discernir pensamentos e sentimentos. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. O ser humano, quando a gente fala, se a gente não está alinhado com o Senhor, não adianta eu dizer que trago a palavra, se não é a palavra que eu entrego. Então, nessa manhã, que Ele possa me ajudar a entregar a palavra dEle para você nessa manhã. E que mesmo que... sempre a palavra, quando a gente entrega misturada com a nossa alma, né? Porque Deus escolheu passar pelo homem, né? Passar pela mulher, passar pelo ser humano, passar pela criança a palavra. Mas quando ela sai, que ela possa sair pura para você, purificada, possa entrar dentro de você, ainda que ela não saia totalmente impura, mas que ela possa entrar dentro de você e fazer tudo que ela determinou, tudo que Deus determinou que seja feito, amém? Então, o tema dessa palavra nessa manhã é quem se importa, por que se importa, de que forma se importa. A Sara estava ministrando esses dias aqui, e eu não lembro se ela falou sociopatia ou psicopatia, e ela estava falando de algo que a gente já tem falado também, não com esse termo, mas é de uma insensibilidade que a gente tem desenvolvido como sociedade, né? E às vezes a gente acostuma com a miséria humana, acostuma a ver a pessoa jogada na rua, acostuma com a mentira, com a corrupção. A gente vive num país, gente, você sabe disso, de muita imundície, de muita corrupção, de muita sujeira. E às vezes, para você sobreviver, você ou acostuma ou você se abstém, não é verdade? A gente faz isso, né? Eu até recebi uma direção de uma intercessora nos últimos dias, e eu realmente estou procurando fazer isso, porque eu estava vendo tanto, sabendo tanto, que eu estava me deslocando do meu lugar espiritual. Então, às vezes, a gente precisa realmente se abster de algumas notícias, ou de tantas coisas que a gente fica sabendo, para subir. Mas nós não somos alienados, nós vivemos num contexto, vivemos num meio, eu não vou falar de política, pode ficar tranquilo, descanse seu coração. Vivemos numa sociedade, vivemos num momento mundial, em que o mundo está cada vez pior, o mundo está mal, o mundo está cada vez mais insensível. E aí, às vezes, a gente não queria ver aquelas cenas das crianças na Síria para não sofrer. A gente muitas vezes não quer ter contato com a dor do outro. O nosso natural é assim, porque a gente não quer sofrer. Quantas histórias a gente ouve, algumas há tantos anos, né, amor? A gente ouviu em gabinete muitas coisas, e gabinete pastoral é lugar de segredo. A gente não fala, a gente só fala
um para o outro às vezes, né, se há necessidade. E se houver uma necessidade extrema, a gente pergunta para a pessoa se a gente pode levar. E às vezes o meu marido falava, e a gente já ouviu tanta coisa, gente, coisas graves, gravíssimas. Já ouviu muito sobre abusos, né? Muita coisa. E às vezes você ouve, o Espírito capacita, porque se você foi chamado para ser pastor, Deus te dá capacidade para ouvir, né? E tem que te dar capacidade para alinhar, para ajustar, para curar, para trazer libertação. Mas quando você sai daqui, às vezes ele vinha trazer determinada vida de algum discípulo da época, né? E aí ele falava assim, ele começava a falar de determinadas coisas, quando o menino tinha 5 anos, eu falava assim, uma coisa é eu estar no gabinete ouvindo você, outra coisa, falando, por favor, não me conta, não me conta. Quem é assim? Quem não quer saber? Quando você, não quero ouvir, eu não quero ver as cabeças sendo cortadas, eu não quero ouvir da dor eu não quero ouvir, porque é muito difícil, só que eu creio que Jesus, ele nos deu exemplo. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso estar dentro. Eu estou falando do contexto mundial e nacional, da vida dos outros. Você só precisa saber se Deus te levar a saber, amém? Para ajudar. Mas eu preciso continuar tendo uma estrutura de compaixão. Eu preciso continuar me importando. Eu não posso me tornar uma pessoa insensível. Eu sei que existem pessoas nesse lugar que às vezes entram em apuros, porque se importam demais e se intrometem demais na vida do outro. Mas o que o Senhor requer de nós e deseja que a gente faça é que se importe com o outro. Eu preciso, porque a humanidade passa para eu olhar para o outro e ter empatia. A humanidade saudável, mas a humanidade psicopata, a humanidade sociopata, que às vezes você vê no púlpito, né, não parece, porque o sociopata ele não parece, né? Ele não parece, mas demonstra empatia, mas às vezes não tem. E a gente precisa, além de ter formas de empatia, além de, como é que você está, querido? Eu não estou falando disso, isso é educação. Isso é não ser distraído. Eu sou distraída às vezes, tá, gente? Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim. Eu estou falando além disso, eu estou falando... Você sabe por que tem pessoas que estão aqui na intercessão de manhã? Porque Deus chamou elas para estarem orando, primeira coisa, né? Estão adequadas ao chamado e porque se importam, porque tem muitos outros intercessores e profetas que estão desalinhados ainda. Não entenderam. E eu não estou falando orando aqui de manhã, mas podia estar orando em casa, tá? Podia estar orando à noite, podia estar. Não é uma palavra de julgo, nem de condenação sobre você. Então, a gente vai para o livro de Neemias. Vamos dar uma lida? Eu vou precisar ler com vocês o capítulo 1 e 2 primeiro. Antes de ler, eu queria contextualizar um pouco a gente. E se eu te falar alguma coisa errada, os escribas podem me ajustar. Neemias, ele foi contemporâneo de Esdras, e ele viveu num tempo pós-exílio. Havia nessa época aqui, mais ou menos uns 50 ou 60, o povo de Israel pecou, porque o povo foi para o cativeiro do Egito. E o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, muito tempo depois da escravidão do Egito, porque o povo pecou. Então, assim, isso é uma estrutura que precisamos entender Deus de nós. Deus é bom. E a palavra de Deus diz que Ele é bom em todo tempo e que as suas misericórdias duram para sempre. Então, toda vez que entramos numa escravidão ou entramos num exílio na nossa vida, que exílio é um afastamento, isolamento, né? O povo de Israel passou por isso, o povo de Israel é o exemplo para nós. Significa que temos pecado em alguma coisa na nossa vida, ou às vezes temos recebido a consequência do pecado até dos nossos pais, às vezes recebemos a consequência, né? Infelizmente, vem para nós, ou às vezes a consequência de pessoas que estão no nosso lugar. Mas exílio e escravidão não são, não é a mão forte de Deus dominando, não. É resultado, é consequência do povo abandonar os caminhos do Senhor. Deus era muito claro com o povo de Israel, e Deus foi muito claro dizendo, olha, o que eu espero de vocês é isso. Eu espero que vocês não sejam idólatras, eu espero que vocês honrem pai e mãe,
eu espero que vocês não matem, eu espero não, eu ordeno. E o povo foi se desviando, isso nesse momento com Moisés, mas antes Deus já era claro. Então, aqui em Neemias era um tempo que o povo já havia sido liberado do cativeiro babilônico. Deus levantou Ciro, levantou outras pessoas. Ontem eu falei um pouquinho sobre Esdras, não vou ter tempo de falar hoje. E então já havia ordem, exílio o quê? Foram tirados, foram arrancados de Jerusalém, né? Havia uma palavra em Jeremias profetizando sobre o cativeiro, que os reis começaram a pecar. Às vezes o cativeiro é resultado do pecado dos reis, amém? Dos reis. Então o povo pecou, os reis pecaram, e Deus falou assim, Deus começou a profetizar através de Jeremias, olha, vai ter exílio de 70 anos, inclusive. Que eu coloquei aqui a referência em algum lugar, depois eu te digo. E o povo foi para o exílio da Babilônia, mas Neemias, ele está vivendo num momento em que essa palavra, esse exílio já tinha acabado. E já tinha acabado há muitos anos, eu acho que cerca de 60. Não, 60? Não lembro. Já tinha acabado há muitos anos, mas ele vivia num lugar, Neemias foi colocado numa posição, ele era o copeiro do rei, do palácio. Ele vivia numa posição privilegiada, porque era uma posição de muita responsabilidade, era uma posição de honra. Ele experimentava as coisas que o rei, né, comia, provavelmente, aquela coisa, você lembra dos filmes, para o cara não ser envenenado. Mas ele estava bem, ele vivia num lugar que ele estava bem. Só que existia uma estrutura, Jerusalém estava destruída, os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade, as portas estavam queimadas. E aí a gente vai ler agora, vamos lá, capítulo 1 primeiro, depois o 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, que era onde ele morava, né, onde ele ficava, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Existiam dois momentos que os judeus tinham voltado. Houve o primeiro momento e houve o segundo. Então ele está falando agora nesse momento da segunda volta. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E eu, Neemias, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele continua dizendo, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, aleluia. E o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a de teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias, ele entra num lugar de intercessão, ele entra num lugar de se importar.
que ele não precisaria entrar. Se você repara, ele começa a dizer assim, olha, o pecado deles é o meu pecado. Nós temos pecado. E muitas vezes a gente fala assim, os políticos pecaram, o meu irmão pecou, os meus filhos pecaram. E a gente não consegue entender que o Senhor tem nos chamado para o lugar da intercessão, para o lugar da invocação. Quem se importa ora, quem se importa chora, quem se importa pede favor. Você vai ver mais na frente que Neemias foi pedir o favor do rei. Você vai ver mais na frente, se você ler o livro de Neemias, vai ser uma bênção, que é uma bênção o livro de Neemias, que ele agregou pessoas para cumprirem um propósito. Quem se importa, agrega pessoas para o cumprimento do propósito. Em nome de Jesus, querido. O Espírito Santo de Deus quer quebrar a insensibilidade, a dureza dos nossos corações. Você sabe de uma coisa? Eu estava falando aqui mais cedo para os professores. O Max Lucado tem um livro para adolescentes. Adolescentes, que ele tem vários testemunhos. É um livro muito simples de ler. Eu acho que isto não é sobre mim, é mais ou menos isso. E sabe o que ele fala o tempo todo com vários testemunhos de adolescentes, que são testemunhos de adolescentes cristãos. Às vezes deficientes, às vezes que perderam determinadas coisas. Sabe o que ele fala? A ênfase do livro é que nós fomos feitos e chamados para o louvor da glória de Deus. A nossa vida, ela só vai estar alinhada quando nós passarmos a entendermos isso, que nós e toda a criação somos feitos para o louvor da glória de Deus. Nós fomos chamados para adorar. E aí ontem eu estava compartilhando na ICAP. O povo saiu do deserto, saiu do Egito, e o propósito de Deus, a palavra de Deus era assim, libera o meu povo. Deus falou assim para o faraó, porque eu quero que vá me adorar no deserto. Aí Deus fez tudo o que fez, abriu o Mar Vermelho. Tem gente que viu até o Mar Vermelho abrindo na televisão, eu não cheguei a conseguir ver, eu não estava acompanhando, e no dia que disseram que o mar ia abrir, eu tentei ver, mas aí cheguei atrasada. Mas eu estou vendo o Mar Vermelho abrir de outras formas, amém, gente? Graças a Deus. E aí o povo celebrou a Páscoa, passou o Mar Vermelho e tal. Aí no 15º dia do segundo mês, o povo já estava murmurando. Agora, você não foi chamado para murmurar, querido. A sua boca, a sua voz, a sua vida, você e eu fomos chamados para adorar. Todas as vezes que nos deslocamos desse lugar, a gente se perde. Não adianta você ficar falando mal da sua esposa, mal do seu marido, mal dos seus filhos. Não adianta você falar mal do governo, disso, daquilo. É óbvio que gente, eu erro também, tá? Lembrando que passa por mim. Mas nós fomos chamados para andarmos alinhados com o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí o Max Lucado faz um livro para adolescentes. Adolescentes. Você sabe que tem muitos adolescentes que já sabem o que você ainda não entendeu. Eu estou falando para quem que é nosso convidado, que está chegando hoje na igreja, não, tá, gente? Seja bem-vindo. Eu estou falando para os clientes velhos, que já conhecem Jesus há 10, 20, 30, 40 anos. Eu conheço há 30, né? E a gente não entende muitas vezes o que um adolescente já entendeu. Que a vida, as circunstâncias, a igreja, o país, o mundo não gira em torno do que eu preciso, nem muito menos das minhas vontades. O Deus da vontade, a Bíblia diz, é o ventre. O Deus que nós dizemos que servimos é o Deus criador dos céus e da terra, e o nosso papel é adorar, e é ter uma vida compatível com a confissão dos nossos lábios. Então, Neemias, ele se alinhou com isso, ele se alinhou com o propósito, por isso ele tem um nome aqui, ó, por isso que ele tem um livro com o nome dele. Você sabe que muitos propósitos estão morrendo no meio do caminho? Tem muitos profetas que não estão no real dos profetas, tem muitos intercessores que não estão no lugar onde deviam estar. Deus já falou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você quer ouvir Deus falar, mas não obedecer? É melhor não ouvir. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, ó, o que Jesus disse isso, o que tem se lhe dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque ele estava falando nesse texto específico sobre ouvidos para ouvir. Você sabe o que acontece com uma pessoa que ouve e não obedece? Do ponto de vista bíblico, ouvir e obedecer é a mesma coisa, beleza?
Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Sabe o que acontece com a pessoa que ouve e não obedece? Ela vai sendo endurecida pelo engano do pecado. E ela não consegue ser convencida pela pregação do evangelho, pela luz da verdade. Porque ela é aquela pessoa que diz lá em Tiago que ela contempla o seu rosto no espelho. Mas logo depois que ela sai, ela já se esqueceu. Porque ela não é cumpridora da palavra, mas tão somente ouvinte. Por isso que muitas vezes nós crentes velhos, nós balançamos a cabeça e dizemos, é isso mesmo. Mas a gente não consegue entender que é isso mesmo para nós. Eu preciso estar num culto, eu preciso estar numa congregação, eu preciso estar num lugar onde a palavra é liberada, e eu vejo, e eu falo assim, Deus está falando comigo. Porque se eu entro na igreja e Deus não está falando, onde Deus fala, amém? Porque tem igreja que Deus não está falando, gente, não está falando, todo mundo está falando menos Deus. É verdade. E ai de nós, ai de nós, Deus me livre. Deus me livre. Tem muita gente que Deus usa para falar nesse lugar. Então, se a gente for impedimento, não tem problema não, gente. Eu prefiro ficar envergonhado e estar diante de Deus e entrar no céu, do que ser honrado pelos homens, mas estar sendo rejeitado por Deus. Você só faz o que você faz porque você é apaixonado por Jesus. Porque antes de tudo isso, antes de eu entender, antes de eu me importar, antes disso, eu preciso, aquilo que o Saulo falou no domingo passado, foi mais ou menos isso. Vê se eu estou errada, Saulo. Jesus chega para Pedro, e aí ele pergunta assim, quem? Mateus 16, se eu não me engano. Quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí Pedro vai dar aquela resposta, uns dizem que é Elias, outros dizem... E aí ele fala assim, mas você, Pedro, quem diz que sou? Aí Pedro falou assim, eu sou, você, o filho... Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro assim, Pedro, fragmento de rocha, eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa fragmento de rocha. Simão Barjona, né, Pedro? Eu te digo que tu és Pedro, fragmento de rocha. E eu te digo, Jesus está aqui, Pedro está aqui. E eu te digo, Pedro, que sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a sua vida sobre essa rocha, Jesus. E assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Amém? Mas antes de eu me importar, eu preciso... Aí, o que o Saulo falou que eu achei muito legal? Ele falou assim, a mesma revelação que Pedro teve para dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse assim, você precisa, Pedro, ter essa mesma revelação para saber quem você é. Então, antes de eu me importar, eu preciso saber quem eu sou. E eu só vou saber quem eu sou se eu souber quem Jesus é. No reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim. Tudo passa por isso. Mas como que eu vou saber quem Jesus é, pastora Cíntia? Como que eu vou saber, Cíntia, querido? Jesus é o verbo vivo, encarnado. Ele é a palavra. Então, como que Deus vai falar com você? Deus vai falar com você através da palavra escrita. Deus vai falar com você através do Espírito Santo, que Ele enviou o Espírito, não é só a palavra escrita. E Deus faz isso no seu pessoal, íntimo com Deus, e no meio da congregação também, no meio dos irmãos. É assim que Deus fala. Aí Deus fala com você olhando quando você olha para uma montanha, Deus fala com você quando você olha um sol, mas se você não estiver alinhado, você vai dar glória a muitas outras coisas, mas não vai dar glória ao Senhor. Você está entendendo? A Bíblia diz no Salmo 19, toda criatura, toda criação, ela glorifica o Senhor. Então vamos para Neemias de novo. Eu quero saber quantos estão dispostos a ficarem incomodados. Quantos estão dispostos a demonstrar espírito de sacrifício. Ele desempenhava o papel de copeiro do rei Artaxerxes. Era um lugar de confiança, de grande responsabilidade. Desfrutava o luxo do palácio. Mas ele viu uma necessidade. Ele foi chamado para ver essa necessidade e disse sim. O rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era um leigo, tá? Neemias não era um profeta, não era um pastor, não era um sacerdote. Neemias era um homem comum, era um leigo. E ele exercia o seu serviço, ele exercia a sua função como alguém e com excelência, porque ele tinha que comparecer diante do rei, servindo o rei, qualquer coisa, inclusive ele podia ser morto. Mas nesse momento ele permaneceu triste, e aí o rei perguntou para ele, por que está triste o teu rosto se não estás doente?
tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Neemias, naquele momento, ele começou a conseguir a atenção e o favor daquele rei terreno, porque o Senhor estava com a mão sobre ele. Então ele disse assim: então orei ao Deus dos céus, disse-me o rei: se é do agrado do rei, e se esse teu servo acha mercê ou graça em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, um leigo, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era pastor, ele era um copeiro do rei, vivia no luxo. Ele sabia que os muros estavam derrubados, que as portas estavam queimadas, mas ele falou assim: eu quero rei, eu sou essa pessoa. Você pode levantar a mão e você pode dizer assim: Senhor, me ajuda a ser essa pessoa. Me ajuda a ser essa pessoa. Qual é o muro do seu lado que está rompido, que está quebrado? Qual é a porta que está queimada? Esses dias a gente estava na intercessão também e Deus trouxe uma visão para a Rosângela. E eu compartilhei ontem, inclusive vou compartilhar de novo com vocês. E ela viu um muro rachado, rompido, é mais ou menos isso também. E aí, enquanto a gente orava, e ela viu sangue cobrindo a rachadura, né? Cobrindo o buraco, Queridos, nós somos chamados para estar em cima dos muros, para estarem guardando. Qual é o lugar? Mas eu estou orando há tanto tempo, eu estou fazendo a coisa certa há tanto tempo, eu estou fazendo a minha parte há tanto tempo e eu não vejo. Então enxergue pelo Espírito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enxergue pelo Espírito. Tenha recompensa de quem faz isso no processo. Porque o nosso destino é o céu. Você sabe de uma coisa, quando você começa a conhecer o Senhor, você tem a recompensa do processo. O processo, você vai derrotar. É difícil, tem dias que você chora, tem dia que você sofre. A sua reputação vai para o lixo e você é questionado. Ou então você olha para você mesmo e você fala: meu Deus, quem me livrará de mim mesmo? Mas você começa, e essas situações te levam para o Senhor. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você gosta do processo. Porque é só esse tipo de processo que é capaz de te levar para Deus, quando tudo está bonzinho, Mas Deus me livre, a minha vida está boa, então eu quero te dar uma direção, eu quero te dar um conselho, eu quero te fazer uma exortação. Comece a olhar para o outro. Comece a olhar para o outro. Comece a olhar para que Deus te levante como Neemias nessa geração. E ele se importou, ele falou assim: eu quero reedificar. Eu quero construir esses muros. Versículo 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Ele era importante, gente. Neemias era alguém que era útil, era alguém que fazia falta. Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Aí ele foi um pouquinho mais, né? Para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quem se importa planeja, quem se importa renuncia à preguiça, quem se importa muda. Mas eu não consigo mudar. Ontem a gente estava lendo, lá em Coríntios, não sobreveio tentação que não fosse humana. É isso que diz Coríntios? É nesse contexto, mas eu não sei se eu estou falando do versículo certo. 10:12. 10:13. Mas com a tentação vem o escape. Eu acho que eu troquei só os versículos, mas é o mesmo contexto. Vamos continuar aqui, né, gente? Vocês estão comigo? Hoje a gente está debaixo de uma unção profética, né, Nata? Você sabe que a gente está no segundo mês do calendário bíblico, né? E ontem a gente na ICAP, a gente falou muito sobre a tribo de Issacar, que eram aqueles que discerniam os tempos e as épocas. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Há um tempo propício para a igreja de Jesus, cada um de nós, e a igreja local, de afinar os ouvidos espirituais e os olhos espirituais. Amém? Então, ouça a direção.
Onde eu estou? Qual versículo? 8, 9. Então fui aos governadores do além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando você se importa, você vai ter resistência. Quando você se importa com algo que Deus se importa, você vai ter oposição, você vai ter resistência. Mas isso não pode parar. Não pode parar você, não pode parar a sua vida. Quando você se importa, você faz parte, né? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal, senão o que eu montava. De noite, eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Eu não sei o que diz aqui, esse contemplar no original, não deu tempo de eu pesquisar para ver o que diz no original, mas contemplar é parar com calma, é parar com atenção, não é passar batido. Contemplar é você ver os detalhes, é você sofrer a dor, você está entendendo? É você ver o estado. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Às vezes a gente fica esperando que alguém diga o que a gente precisa fazer. Mas o Senhor, o Espírito Santo, já tem falado ao seu coração. Deus já falou através da palavra. Não se justifique mais nesse lugar, querido. Deus te chamou para realizar a obra de Deus. Deus te chamou para ajudar o outro. Deus te chamou para estar alinhado e adequado dentro do seu chamado e da sua vocação. E eu creio que nessa manhã Deus vai estar não só despertando alguns líderes adormecidos e entorpecidos, como vai estar ajustando ministérios ao lugar correto. Porque onde você está no lugar correto, não é um peso para você. Você não tem que falar assim, eu tenho que buscar isso. Não, você flui. Você flui. Entende? E aí, ele fala assim, 17, né? Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, com a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Eu vou ler só até aqui. Depois, se você for ler mais para frente, você vai ver que tem 3 sessões no livro de Neemias. A primeira, os crentes venceram a preguiça, a zombaria, a conspiração e as ameaças até de agressão física. Na segunda sessão, a aliança é renovada, os inimigos expulsos. E na terceira, o povo é restaurado à obediência da palavra de Deus. Eu quero te dizer, querido, que da mesma forma que Neemias se importa, Jesus se importa com você. Eu estava pensando, eu falei, Senhor, mas se eu vou falar quem se importa, eu tenho que começar falando de Jesus, né? Porque quem se importa mais do que Ele conosco? Você vai ver lá em João 4 que importava Jesus passar por Samaria, isso mesmo. Por Samaria, por quê? Porque tinha uma mulher lá samaritana, jogada, que ninguém queria, que era maltratada. Primeiro que as mulheres não valiam nada até Jesus. A mulher tem uma história, não é no feminismo, é antes de Jesus e depois de Jesus. Essa é a história da mulher, né? Impressionante. Então, antes de Jesus, quando Jesus veio, Jesus abriu, né, o espaço para as mulheres. Jesus defendeu a adúltera, cuidou dela para que ela não fosse apedrejada. Jesus, ele foi até a mulher samaritana. Samaria era um povo rejeitado pelos judeus, que adoravam em outro lugar. Samaria era um povo misturado. Então, os judeus, eles rejeitavam o povo de Samaria. Então, lá em João 4 diz assim, importa passar por Samaria. Jesus vai, pede para aquela mulher a água, ela está lá no poço, os discípulos ficaram não sei aonde, eu não lembro, e ela está lá no poço, e ele pede a água, e ela fica meio assim, né? Como é que meio-dia, ela foi no horário que não era o horário dela tirar a água, porque ela era envergonhada, ela era adúltera, ela tinha vergonha, as vergonhas estavam expostas, e se ela fosse num lugar onde com outras pessoas respeitáveis, ela seria rejeitada. E aí Jesus vai, chega para ela e ela faz aquela pergunta, ela leva um susto, porque como esse homem judeu, rabino, está falando comigo que sou samaritano? E ela pergunta isso para ele,
Depois você lê lá com calma, que pode ser que eu esteja errando no caminho, mas é mais ou menos isso, amém? E aí Jesus fala assim, se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu te daria águas para a vida eterna, águas em que eu fui dentro de você. E aí a mulher começa a desenvolver um relacionamento com Jesus, ali uma conversa, e fala assim, eu estou vendo que você é profeta. Ah, peraí, você já está sabendo, né? Você está entendendo. Então, peraí, já que você é profeta, já que você é religioso, me diz uma coisa, o que a gente deve adorar? Porque os judeus e os samaritanos tinham esse confronto, né? E aí ela começa a falar com ele, aí Jesus vira para ela e fala assim, você não está entendendo, ainda você não entendeu, mas eu vou te explicar. Porque eu me importo com você. Você sabe, às vezes você já ouviu assim, não vou te falar isso, eu já te falei 1 milhão de vezes. Querido, se você tem um coração genuíno e ouvidos para ouvir, Deus conhece você e Ele vai te falar 1 milhão de vezes a mesma coisa e da maneira que você precisa ouvir. Não da maneira que o outro acha que você precisa ouvir. E aí Jesus vai e fala assim, você não está entendendo. Não é questão de lugar físico, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Jesus está dizendo assim para ela, eu procuro por você. É por você que eu procuro. Mas você precisa entender, discernir espiritualmente. E ele continua desenvolvendo esse relacionamento com a mulher até o ponto que ele chega no final. Ele se importa tanto com aquela mulher que ele diz assim para ela, pega lá o seu marido, traz o seu marido lá. Então, ela diz assim, não tenho marido. Aí ele diz para ela, pois é, disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem hoje não é teu. A mulher era adulta e ela precisava mudar de vida, ela precisava ter a sua vida transformada pelo Senhor. Mas Jesus para transformar, Jesus para tocar, Jesus se importa. Aí eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas eu não tinha que falar de Jesus? Já que eu vou falar quem se importa. Mas aí eu entendi claramente, eu falei, mas aí você diz assim, não, mas Jesus era Jesus. Jesus é Jesus. Esses homens de Deus, nós, um pouco de amor. Gente, a Bíblia diz assim, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, o amor que nós temos no nosso coração derramado é porque o Deus derramou. E porque Ele está na terra. Não, é emprestado. Vocês estão entendendo? Então, a gente fala de homens que se importam. Mas eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Talvez ninguém tenha te enxergado ainda. Talvez ninguém tenha visto a sua dor. A gente falha tanto como igreja local. A gente é tão pequeno ainda. Mas a gente falha tanto de enxergar a dor do outro. Porque a gente faz milhões de coisas. E às vezes a gente fica administrando a urgência. E se perde, né, nas necessidades do nosso próximo. Se perde na necessidade, às vezes, do nosso próprio familiar. Mas Jesus não. Jesus não se perde. Jesus não se perde, Ele está atento, se importando com você. Clame. Você sabe o que a Bíblia diz? Eu fui para o outro lado, né? Mas o Espírito Santo nos dirige. Sabe o que a Bíblia diz? Que os ouvidos de Deus estão inclinados. Você consegue imaginar Deus assim? Eu consigo. Você consegue, Nathalie? Eu consigo, ó. Para ouvir o clamor. Ele diz assim, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Eu te salvo porque você conhece o meu nome. Agora, queridos, nós precisamos nos alinhar com Ele e com a nossa verdadeira identidade. O problema é que a gente quer ser ouvido, mas às vezes a gente não quer subir. Às vezes a gente não quer se rasgar, a gente vai ficando no limite. Às vezes você quer mergulhar, você quer experimentar a água, você quer atravessar o rio, mas quando as águas vêm no seu joelho, você fala, não, pera lá, quem é que fala? Missionária, né? Pera lá, peraí. Não, vou voltar. Mergulhe, querido, com o Senhor dá certo. Passa nado, você lembra lá do rio de Ezequiel? Passa nado, porque essas águas, elas vão frutificar na sua vida. Elas vão frutificar, a Bíblia diz que nós somos comparados a árvores também, não é? E Deus nos chamou para sermos carvalhos, né, meu amor? Deus deu uma palavra para ele há um tempo, maravilhosa. Nós somos carvalhos, as nossas raízes, é carvalho mesmo, né? É isso mesmo. Não, que eu estava confundido com palmeira. Eu sei que nós somos carvalhos. Palmeira também, depois o Saulo edita. Estou brincando.
As nossas raízes precisam aprofundar nas águas e buscar lá de baixo. Mas às vezes a gente quer os frutos da nossa própria vida sem aprofundar as raízes. E aí o vento vem, a gente é arrancado. E não existe uma palavra de julgamento a seu respeito. Então a minha vida está assim. Então, eu não estou falando nada disso, querido. Eu tenho as minhas lutas pessoais, já tive os meus gigantes pessoais. E só quem passou pela minha vida, pela minha pele, sabe o que eu estou dizendo. Sou eu mesma. E as pessoas que estavam... E algumas pessoas que estavam próximas à época. A maioria aqui nem sabe. Quem sabe o que eu passei um pouco foi meu marido. Que nem ele ainda... Antes de você, que eu acho que quem conhece há mais tempo aqui é você, né? Alguém me conhece antes do Júnior? Não estou lembrando. Adriana, mas nessa época a gente não estava próxima, né? Então, eu era solteira, novinha, minha vida era boa. Eu me converti com 20 anos de idade, gente. Você sabe que é uma vida boa? Eu sou filha única, criada em Copacabana, a partir de 7 anos de idade já morava aqui. Me converti. Conheci o Senhor. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Pensa. Gente. Mas sabe o que acontece? Eu ainda não sabia exatamente quem eu sou. Na verdade, eu continuo tentando descobrir. Mas naquela época eu sabia muito menos. Mas eu já sabia que o Espírito Santo falava assim para mim assim. E aí? Eu falava, Senhor, para onde eu vou se só Tu tens palavras de vida eterna? Senhor, para onde eu vou se só Tu tens palavras de vida eterna? E foram 4 anos, 2 solteiras, 3 solteiras, e o último ano, namorando e noiva, foi isso, amor? Não, o último ano não. O penúltimo ano namorando e o último noiva. E antes do meu casamento, o gigante já tinha sido derrubado. Pessoalmente, eu posso dar esse testemunho, foi o gigante familiar. E outros gigantes, quantos gigantes você já enfrentou na sua vida? Tem muitos gigantes aí, não tem? Tem muita cabeça aí jogada por aí, não tem? Você foi chamado para ser um lutador com gigante. Você foi chamado para derrotar os seus gigantes pessoais. Davi já tinha lutado com o urso, né? E com o leão, e tinha prevalecido. Quando ele viu, e Davi era um adolescente, era um jovenzinho. Quando ele viu o gigante, todo mundo amedrontado, ele falou assim... O que mesmo que esse vai ter de recompensa? Aí fala, não, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele falou, não, então eu vou. Sou eu mesmo, é comigo mesmo. Qual é? É aquele ali? Aquele maior ali de todos? Não tem problema. Tentaram colocar a armadura de Saul do rei em Davi. Não deu certo. Você sabe, aquilo que é natural, aquilo que é... São 10 para meio-dia, né? Aquilo que é natural, aquilo que é... Não serve para você guerrear suas guerras, querido. Não serve. Mas você precisa entender uma coisa, aquilo que Davi entendeu. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Diga assim, o exército do Deus vivo sou eu. Bate no seu peito e diga assim, sou eu. É você. É você. Mas só vai ser você, se você conhecer o Senhor e se você conhecer quem você é. Davi já tinha experiência, ele sabia. Tantos de nós, a gente tem permanecido, a gente tem resistido, a gente tem permanecido, a gente tem resistido. Se você chegar para mim no final do culto e falar assim, me apresenta alguém que tem feito isso, eu vou te apresentar. Eu conheço várias pessoas aqui que já derrotaram muitos gigantes na vida, muitos gigantes. Tá lá, a Zilda, Priscila, que eu estou vendo logo de cara aqui, ó. Nathalie, não é? Logo de cara, você vê pessoas que eu conheço intimamente e profundamente, né? Talvez eu não tenha nomeado você. Gente, eu quero dizer que eu não estou nem num terço na palavra, mas eu vou encerrando por aqui, nessa manhã. Não, mas a porção de Deus nessa manhã, eu vou só mais um pouquinho. A porção de Deus nessa manhã já foi derramada. Eu creio nisso. Eu não vou falar, eu ia falar sobre Esther e Mordecai, não vou falar, outro momento eu falo. Mas eu quero falar sobre Jonas. Vamos lá para Jonas? E eu vou passar bem rápido por ele. Mas é o que a gente precisa, eu creio que a gente precisa ouvir. O livro de Neemias é lindo, tá, gente? Leia lá. Jonas 1, são os profetas, né? Lá. Mais para perto do Novo Testamento agora. E eu não vou ler quase, porque não vai dar tempo. Senão, a gente vai ficar muito corrido.
Eu vou ler só uns versículos. Jonas 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aí depois você vai ler o capítulo 1, o capítulo 2, aí vira a página aí, deixa lá aberto no capítulo 4. Jonas, a Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor, ele pagou um preço, ele pagou passagem para fugir. Jonas era profeta, gente, ele não tinha dúvida, ele tinha ouvido o que era para ele fazer. E ele dispôs no coração. E sabe quando eu li esse texto, sabe o que eu achava? Ah, Jonas teve medo. Eu achava, as primeiras vezes que eu li, eu achava assim, Jonas teve medo, por isso que ele fugiu, porque Nínive era uma cidade poderosa. E aí ele fugiu, ele entrou no navio, aí Deus foi, porque quando Deus libera a palavra, ele vai cumprir a palavra, igual diz lá em Jeremias, porque vê essa vara de amendoeiro, Jeremias, pois é, vê bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus tinha liberado uma palavra para Jonas, e Deus não mudou não, é você é o profeta, é você mesmo. E aí ele fugiu, foi para o navio, e aí porque ele estava no lugar errado, na hora errada, desobedecendo a Deus, todo o navio sofreu. Todas aquelas pessoas sofreram, e eles tinham muito místicos, né? E começaram a lançar sortes, né, no meio deles. Falou, quem pecou, né? Quem é que fez errado aqui? E aí Jonas se confessou, ele disse quem era o Deus dele, e ele disse, sou eu. O Jonas queria fugir de qualquer jeito, nem que fosse morrendo, gente, só que Deus não deixou Jonas morrer. Deus foi lançado ao mar, um grande peixe pegou ele, e ele ficou, e você vai ler capítulo 2, você vai ver a oração de Jonas. Eu fico imaginando Jonas assim, Senhor, por que o Senhor não me levou logo de uma vez? O Senhor ainda vai me permitir que eu fique viva dentro desse grande peixe, me leva, Eu fico imaginando isso, ele não disse isso não, eu nem lembro o que ele disse, eu li, mas eu não estou lembrando agora. Li e reli, né? Porque a gente são muitos anos lendo. Mas sabe por que Jonas fugiu, gente? Porque Jonas não se importava. Jonas não se importava. Quem sabe o que aconteceu? Aí Deus deu uma segunda chance para Jonas. Aí veio pela segunda vez, você vai ler no livro, a palavra de Deus a Jonas, dizendo, vai, prega arrependimento para essa cidade de Nínive, porque eu quero trazer cura, né? Prega arrependimento. E aí Jonas foi, ele tinha que andar 3 dias para pregar arrependimento por toda a cidade, 3 dias andando, 3 dias de arrependimento para ele, né? 3 dias andando pela cidade pregando arrependimento. Quando eles ouviram a pregação de Jonas, o que aconteceu? Nínive se arrependeu. E aí a gente entra no coração de Jonas, versículo 4, capítulo 4, desculpa. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Gente, que caráter, que coração. O cara fugiu da presença de Deus, foi jogado dentro do peixe, teve que cumprir a palavra e ainda está discutindo com Deus. Dureza de coração. Que dureza de coração. Acorda, querido. Acorda em nome de Jesus. Acorda. E aí ele diz assim, não foi isso que eu te disse estando na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. O homem ainda está se justificando, gente. Pois eu sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí sabe o que Deus disse para ele? Deus disse assim, Jonas, é razoável essa tua ira? É isso mesmo? Você está fugindo do chamado, fugindo do propósito, tem um monte de gente que precisa de você. Eu só te chamei para acordar um pouco mais cedo para orar, interceder pela sua casa, e nem isso você faz. É razoável essa tua ira? E ainda reclama que as coisas dão errado durante o dia. Estou dando um exemplozinho pequeno, tá, gente? Não é uma palavra de acusação, nem um julgo. É a verdade. E versículo 5 diz assim, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma,
e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Eu não vou continuar, depois você continua. Você sabe o que acontece? Nínive era um poderoso inimigo de Israel. E Jonas era muito patriota. A justiça, imagina o nível de justiça própria de Jonas, eu me identifico. Que era forte. Quando eu olho para essas coisas atuais que têm acontecido na nossa nação, eu vou te dizer que veio um negócio dentro de mim. Eu falo, Senhor, Senhor. E às vezes eu faço orações na carne, queridos. Algumas são no espírito, se Deus quiser a maioria. Mas algumas são na carne. Igual eu estava falando, às vezes a esposa, ou às vezes a mulher, a gente estava compartilhando esses dias, e às vezes a pessoa tem forma, ela tem aparência, ela consegue segurar, ela não dá a resposta errada, mas a essência dela é ruim, não muda. Aí quando ela vai para a presença de Deus, que não é a presença de Deus, sabe o que ela faz? Senhor, o Senhor está vendo esse marido que o Senhor me deu? O Senhor está vendo, seu querido? Tira o foco de você. É Jesus, é o centro da sua vida. Quando você for para a presença de Deus, porque você tem que ir para a presença de Deus e se arrepender, é dizer assim, Senhor, o Senhor está vendo que eu consegui fazer externamente, eu não feri o outro, mas que eu continuo sendo ruim. Existe soberba dentro de mim, existe imoralidade dentro de mim. Então eu não olhei para aquela mulher na rua, mas eu penso nisso o tempo todo. E não é isso que a Bíblia diz para eu pensar. A Bíblia diz que eu preciso pensar em tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. Se alguma virtude há, seja aquilo que ocupe o vosso pensamento. Porque o evangelho cristão é um evangelho de essência e não de forma. A forma é consequência. Por isso é um perigo você começa a vir para a igreja e não entendeu sobre redenção, não se arrependeu, não sabe que você é pecador, que você não vale nada. E que se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria totalmente distante de Deus e você não teria nem mão para levantar. Então eu preciso de essência. Não adianta eu ter forma. Não adianta só eu ter forma. Glória a Deus, a gente precisa se relacionar com a forma que a gente tem, né? Com o corpo que a gente tem, com a alma que a gente tem. E a gente precisa ser educado. A gente precisa ser respeitoso. Isso é o mínimo, gente, né? Né, Marisilene? Isso, Marisilene, é o que a gente ensina para os nossos filhos. Isso é basiquinho. É basiquinho. Eu não chamar minha mulher de burra. Eu não insultar o meu marido. Eu não dizer que os meus filhos são isso. Isso é o mínimo, gente. Isso é o basiquinho. É o básico. Eu quero te dizer que se você é homem, a autoridade espiritual sobre a sua casa, a Bíblia diz que toda a autoridade está nele. E quando você tem autoridade como sacerdote sobre a sua casa, eu quero dizer que essa autoridade é de Deus, está emprestada para você. E um dia você vai ter que prestar contas ao Senhor, assim como mãe, assim como pai, assim como pastor, assim como pastora. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Ai de mim, se eu achar que a autoridade que Deus me deu, os dons que Deus me deu são meus. Ai de mim. Então é o mínimo que você tem que fazer, é controlar a sua boca, é controlar a sua língua, é controlar as suas atitudes. E ser alguém que edifica o outro e não destrói. Gente, como é difícil às vezes. O problema é que a gente quer destruir o que não é para destruir, construir o que não é para construir. Às vezes a gente destrói o emocional do outro e a gente não constrói o que precisa ser construído em nome de Jesus. E eu estou encerrando aqui. A gente precisa de um tempo de arrependimento genuíno, querido. Gente, o que não nos falta hoje é ensino, através de livros, como ter um casamento bom, como criar filhos, mas às vezes a gente não se importa, por isso a gente não paga o preço, por isso a gente não lê. A gente não se importa, por isso a gente não vem no seminário, a gente não se importa. A gente não se importa. Eu não me importo, às vezes eu não me importo, ou porque eu não quero ter contato com a dor, ou porque eu quero viver a minha própria vida, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero que o mundo, como diz, que o mundo acabe, nem sei, para eu não ter mais trabalho. Fique de pé nessa hora, nós vamos ceiar.